Hoje nós vamos mostrar a arte japonesa de cultivar miniaturas de árvores, os bonsais. Precisa de muita paciência, não é, Roque? Bastante. Bom dia, Érica. Bom dia, pessoal. Vamos explicar. Essa história toda de cultivar essas árvorezinhas pequenininhas começou numa tradição até religiosa, assim. De certa forma, sim. Começou na China, com os monges budistas e com o pessoal mais culto da sociedade na época. Século II depois de Cristo, aproximadamente. E por que dizem assim, por exemplo, que um bonsai dá boa sorte pra gente, atrai boa sorte? Na realidade, eles acreditavam que uma vez que você traz a planta velha da natureza, você traz junto toda a energia que vem da natureza mesmo e principalmente a longevidade. A planta muito velha já tem uma bagagem de experiência, tolerância, paciência, tudo isso. Uma isso. Planta velha, você pegaria essa longevidade para você. Essas plantas aqui todas já têm maioridade, né, gente? Exatamente. Aqui, olha, todas essas aqui não tem nenhuma com menos de 20 anos. Na realidade, estão nessa faixa, entre 15 e 30 anos. As que estão aqui. As que estão aqui. Agora, no Brasil é uma arte muito nova, muito jovem. No Japão, na China, tem plantas de 1000 anos, 800 anos. Nossa. Então, quando a gente fala de longevidade, é principalmente dessas plantas. Agora, na realidade, o bonsai é uma via de mão dupla. Você modela a árvore e a árvore te modela. Exatamente através da paciência, aquilo que eu já tinha falado, que é paciência, tolerância, respeito à natureza, respeito a nós mesmos. Não é uma coisa imediatista, né? A gente ganha um vasinho, coloca lá, ele vai florir no outro dia, e não é isso. Não, né? Érica, é um aspecto que é muito trabalhado com o bonsai, exatamente isso. É a percepção da natureza e a percepção de tempo também, ela muda. Essa aqui é uma jabuticabeira? Uma jabuticabeira, quantos anos? 25 anos, 26 anos. De trabalho ela tem 15 anos. 15 anos. Dá fruta não? Essa daqui, esse ano eu acredito que sim. Eu tenho outras no viveiro que já dão. Essa espécie, que é a espécie sabará, é uma planta mais difícil de dar fruto, principalmente em vasos. Agora, tem outras espécies de buticaba que já produzem bem mais fácil. E Roque, o vaso é um detalhe. Os vasos do bonsai são sempre rasos. Os vasos rasos, qual que é o propósito do vaso raso? Quando você pega uma planta, só um exemplo, ela tem um tronco de 10 centímetros. Você coloca um vaso de 5 centímetros, dá a ilusão de ótica de que o tronco é mais grosso. Se você faz o contrário, pega um tronco de 10 centímetros e planta num vaso de 20, você faz com que o tronco pareça mais fino. E a ideia é que o tronco pareça grosso. Os galhos cheios, como se fosse uma árvore antiga. Gente, olha o tamanhozinho desse aqui, olha que gracinha. Quantos anos esse aqui? Esse daí, 15 anos, 16 anos. 15 anos. E a ideia é deixar aparecer esse galho velho. Exatamente, o tronco grosso, a base bem grossa, afinando à medida que vai chegando ao ápice. Na realidade, o que é? Você pega as características das árvores muito antigas da natureza e tenta aplicar na planta cultivada no vaso. Então vamos ver, a pessoa ganhou um bonsai, porque antigamente era muito caro, hoje em dia não é tão caro assim, dá para comprar até no supermercado, né? Na realidade, o preço varia muito. Lá no viveiro, por exemplo, você vai encontrar plantas entre 35 e 10 mil reais. 35 Mas reais a e 10 pessoa mil reais. comprou um vasinho ainda para cuidar. Primeira coisa, a arte de podar. Tem que podar. Bonsai é a arte da poda. Sem poda não tem bonsai. Não se faz omelete sem quebrar o ovo, não é isso? E se a pessoa tiver uma tesoura comum em casa, ela pode Tranquilo. Érica, uma coisa que eu acho importante a gente estar colocando é o seguinte. As pessoas têm um preconceito de que a poda ela é agressiva. E na realidade não é de maneira alguma. Todo cultivo comercial de fruta, ele é baseado em poda. Na realidade é que a nossa cultura, a gente com o negócio de tecnologia, modernidade, avanço tecnológico principalmente, a gente afastou muito da natureza. Perdeu esse contato, a ponto de achar que a poda é um negócio prejudicial. Prejudicial é derrubar a árvore. Podar. Poda é necessário. Então o que mais? Poda, sol. Sol, fundamental. É árvore, sem sol não tem fotossíntese. De qualquer espécie que seja o bonsai, ele tem que ficar no sol? Porque o bonsai o que é? É o cultivo de árvore à imagem e semelhança das antigas da natureza. Então são árvores. Árvore tem que ter sol, precisa do sol para fazer a fotossíntese. Não adianta pôr dentro de casa? Não, você pode pôr dentro de casa assim, no máximo uma semana, mas o ideal é que você a coloque em um lugar próximo a uma janela, uma varanda. E de preferência no sol direto? Direto. E pelo menos 4 horas de sol direto incidindo na planta. E a rega? Rega diária, abundante, todo dia, entendeu? Tem que ter água mesmo. Porque agora, o que acontece? O vaso é raso. Esse vaso, ele é furado embaixo? É furado embaixo. Tá, então... Vou mostrar? Tem. Daí a gente rega e deixa... E o furo é bem grande. E deixa a água sair para não encharcar. Exatamente. Tá. O outro detalhe, o substrato. O que a gente usa para plantar o bonsai é basicamente caco de telha. Ah, tá. Não tem terra. É para não ficar encharcado Para não ficar encharcado. E para ficar muito aerado, porque a planta é um ser que ela precisa de bactérias e fungos.
quanto mais ar no substrato, maior o cultivo de bactérias. Gente, o Roque dá curso sobre isso, também vai lançar um livro. Vamos colocar o telefone aí na tela, para quem quiser informações sobre os cursos. Agora, só para terminar, me fala uma coisa. Dessas aqui, tem uma assim que você gosta mais? Você chamar atenção para um detalhe que a gente com o olho de leigo não conhece. A que você falou, eu gosto muito pelo tamanho, eu gosto muito de planta pequena. A planta pequena é muito mais difícil do que uma planta média para grande. Essa jabuticaba eu tenho um carinho muito grande com ela pelo tempo, foi uma das primeiras jabuticabas minhas. E essa aqui, para terminar, vamos mostrar? Olha. Esse é um junípero, já é uma planta chinesa. É um junípero, chama junípero sargente, é comum o pessoal chamar de chimpaco, já é um tipo de planta que a gente não tem no Brasil. E aqui foi usado o arame para colocar os galhos forma, exatamente. Para baixo, exatamente, né? Porque para dar essa sensação de árvore antiga, nova, velha. Tudo para cima, vai ficando velha, a gravidade vai trabalhando. Então se a pessoa conseguir modelar os galhos para baixo, melhor. Exatamente, passa uma ideia de idade. De idade, para a gente absorver a longevidade da planta. Um outro detalhe também é a coloração vermelha, tá vendo que ela está com a coloração bem avermelhada? Acompanhando as essa é uma estações pitanga, mesmo. exatamente. A gente está no outono, entrando no inverno, então está mais frio, ela já começa a preparar para o repouso invernal. Tá bom, Roque, obrigada pela aula. Eu que agradeço.